Qual filosofia que a gente pode tirar de dentro do budismo? O Sutra do Diamante, ele tem como principal tema o método de ensinamento budista. O método é o método dialético, afirmação, negação, reafirmação. Foi de lá que Hegel aprendeu aquela história de tese, antítese e síntese, né? Mas aqui, afirmação, negação e reafirmação é o seguinte. Primeiro, faz uma afirmação dogmática. Segundo, faz uma negação dogmática da mesma coisa. Isso que eu estou chamando de dogmático é também assim ontológico. É afirmar uma coisa, afirmar uma verdade como se fosse uma verdade absoluta. Ou negar, né, como se fosse uma coisa absoluta. Igual, por exemplo, eu não vou dar exemplo não, porque é melhor ficar no geral. E a reafirmação, que seria lá a síntese, né? A síntese desses argumentos do diálogo, né? Você faz um diálogo afirmando e depois negando, e depois você reafirma como se fosse uma espécie de conclusão possível diante do contexto, diante das nossas convenções, da nossa cultura, da nossa capacidade de percepção, da nossa capacidade de inteligência. Ou seja, a gente afirma uma verdade de forma dogmática no início, aí depois a gente nega de forma dogmática. E aí depois a gente reafirma, mas de uma forma que não é dogmática, ou seja, fala assim, olha, essa aí é a verdade que me parece ser a verdade, a melhor verdade que eu consigo alcançar dentro das minhas limitações, dentro do meu contexto, da minha capacidade de percepção, de intelecção. É a verdade como eu a percebo. Então, esses que são os passos do método de ensinamento. E aí vem a noção de vacuidade, porque se na primeira afirmação eu faço uma afirmação de uma essência do ser de algo, da verdade essencial de algo, e depois eu nego, e aí o que me sobra, né? O budismo ele é muito acusado de niilismo, de relativismo, né? Se eu parasse na negação, seria niilismo. Se eu ficar nessa balança afirmação-negação, seria relativismo. Mas o budismo não é isso, não é nem niilismo nem relativismo. É você afirmar aquilo que é possível diante do contexto, diante das suas limitações. E aí, a vacuidade é falar assim, olha, eu não sei qual que é a verdade essencial dessa questão. Mas eu não nego que possa existir uma verdade essencial dessa questão. Então, a vacuidade não é a negação. A vacuidade é eu não consigo atingir a verdade essencial plena. O máximo que eu consigo atingir é isso. E aí, utilizando aquelas duas noções extremamente importantes do método dialético, do método de ensinamento e da noção de vacuidade, aí a gente vai para o indivíduo. E aí tem 4 9 verdades do budismo sobre o indivíduo. A primeira é, existe insatisfação. A gente está sempre insatisfeito, né? Ou a gente está sofrendo, ou a gente está querendo uma coisa que ainda não conseguiu, e aí depois que a gente consegue, a gente já não quer mais, ou a gente quer outra, ou aquilo que a gente já conseguiu já não dá mais tanta satisfação quanto a gente imaginava. Enfim, sempre existe uma insatisfação. A segunda, na verdade, tem causa para isso, tem uma causa para a insatisfação. A terceira, na verdade, a causa é a cobiça, o apego, o erro cognitivo. Na nossa cultura do Ocidente, essas palavras são traduzidas como sofrimento e desejo, né? Exige o sofrimento, a causa do sofrimento é o desejo.
Mas sofrimento e desejo não são palavras aqui muito adequadas. A insatisfação lá em sânscrito é dukkha, e a cobiça, a palavra para cobiça é tanya, que significa avidez, cobiça, não é desejo. É um exagero, é uma avidez. É isso que causa o sofrimento. E o apego tem a ver com o erro cognitivo, porque é você apegar a uma coisa de forma conceitualmente equivocada. Por exemplo, eu posso me apegar ao meu corpo e achar que o meu corpo sou eu. Esse exagero de apego pelo meu corpo leva a questões de vaidade da nossa cultura atual que são equivocadas, porque o corpo é perecível e muda com o tempo, e o corpo não sou eu. Nessa perspectiva da vacuidade, o que eu sou? Não, eu não sou o meu corpo. Né? A vacuidade você vai negando as características essenciais e procurando identificar o que a gente é. Né? E aí fala assim, não, mas peraí, eu não sou o meu corpo. Eu não sou o meu intelecto. Isso é um erro cognitivo filosófico muito comum, de achar que nós somos a nossa razão, o nosso intelecto. Eu não sou o meu intelecto. Então, é um erro cognitivo. O erro cognitivo pode ser em relação ao objeto. Fala assim, aquele sujeito ele é daquele jeito. Assim, não, aquele sujeito não é daquele jeito. Isso é um erro cognitivo. Ou aquele objeto do meu desejo, ele é importante para mim por isso, por isso, por isso, por isso. Não, aquele objeto tem outros aspectos sobre aquele objeto. Então, essa questão de se apegar a alguns aspectos é que causa o sofrimento. Né? O que é a neurose? A neurose é você se apegar a conceitos e ficar agarrado com aqueles conceitos e não consegue escapar deles. Né? Então, a causa do sofrimento é o erro cognitivo, que leva ao apego, que leva ao erro identitário. A gente erra sobre a identidade do objeto e erra sobre a nossa própria identidade, e a gente erra sobre a relação nossa com esse objeto. E a cobiça, que é a avidez. É possível aliviar isso. Essa é a quarta nobre verdade. Como que é possível aliviar isso? Através do nobre caminho óctuplo. E aí vem uma noção importante, que é a noção de reencarnação. Numa perspectiva filosófica, a reencarnação ela pode ser compreendida como esses erros repetitivos, a repetição de padrões que a gente tem ao longo da vida. A gente tem algumas características que a gente repete. E quando a gente consegue tomar consciência disso, que a gente sempre está voltando em alguns erros, a gente consegue se livrar deles. Então, aquela história de sair do ciclo das reencarnações, né? Conseguir escapar da samsara, que é o jogo das configurações e das ilusões, uma coisa importante na cultura indiana daquele tempo. E para o budismo atingir o nirvana é escapar disso, né? É como se fosse elevar a consciência, buscar inteligência e sabedoria para escapar desse ciclo repetitivo de padrão de comportamento e de padrão de pensamento reverberante e ir para um novo patamar de sabedoria. Quando eu identifico esses padrões, trago para a consciência, aí eu consigo modificar alguma coisa no meu próprio comportamento e no meu próprio pensamento. Então, os passos para essa solução inteligente são o nobre caminho óctuplo.
compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. A compreensão correta tem a ver com o método de ensinamento e com a noção de vacuidade, ou seja, as coisas não são como parecem a princípio. Eu preciso de fazer uma investigação, eu preciso de procurar outros aspectos diferentes do que eu estou pensando, para eu ter uma compreensão correta sobre mim, sobre o objeto ou sobre minha relação com o objeto. Então, a busca de compreensão correta por meio daquele método dialético de afirmação, negação, reafirmação é uma forma de chegar ao pensamento correto. Se eu tenho a compreensão correta, o pensamento correto, aí eu preciso buscar a fala correta, que é a fala que reproduz bem. A gente erra muito com a fala. A gente fala, a gente coloca as coisas ou maiores do que elas são ou menores do que elas são. Tanto as alegrias quanto as tristezas, os problemas, quanto a importância, os valores das coisas, né? A gente, com a fala, a gente deturpa. A gente precisa de procurar palavras que colocam as coisas do tamanho que elas são. Isso que é fala correta. E ação correta e meio de vida correta é uma questão ética. Se nós todos estamos nesse barco, né, de vacuidade, que nós não sabemos a verdade plena sobre as coisas, como que nós vamos conviver da melhor maneira possível, né? Então esse caminho ético, ele é um caminho inteligente, é um caminho de sabedoria. Se eu penso na coletividade, que está todo mundo, todos os seres humanos na mesma condição, existe um caminho inteligente que vai nos levar aos conceitos de autonomia, não maleficência, beneficência, justiça. E o esforço correto é nesse sentido de não fazer esforço no caminho errado. Porque se eu tenho um erro cognitivo e fico insistindo naquele erro e fazendo esforço naquele erro, aí o esforço está incorreto. O esforço correto é uma consequência da compreensão correta, do pensamento correto, da fala correta, da ação correta, do meio de vida correto, e aí eu vou ter o esforço correto. E a atenção correta tem a ver com você conseguir focar a atenção nas partes ou nos aspectos específicos que são necessários para a compreensão correta. Então tem a ver com foco mesmo. A atenção correta tem a ver com foco, com focar no aspecto específico necessário. E a concentração correta tem a ver com meditação. Por meio da meditação, a gente consegue fazer essa investigação para tentar elevar o nível de consciência. Meditação não é esvaziar a mente, não tem jeito de esvaziar a mente. Meditação não é parar e nem suprimir pensamento, não tem jeito de parar e suprimir pensamento. Meditação é você deixar os pensamentos fluírem, observar os sentimentos que os pensamentos provocam e compreender isso. Aceitar, compreender, porque se a gente aceita e compreende de forma relaxada, a gente consegue fazer intervenções que vão trazer benefícios para esses padrões que se repetem de comportamentos, de sentimentos. Então a meditação, ela é esse momento de observar os pensamentos e os sentimentos para compreendê-los melhor. Por meio desses passos, a gente consegue reduzir a insatisfação. Essa é que é a ideia. É uma solução epistêmica, é uma racionalidade epistêmica e é uma solução cognitiva, inteligente. Usar a inteligência para buscar a sabedoria.